Imagina por um instante que você pudesse entrar na mente de um homem rico, não para admirar, para entender o mecanismo. Porque o que diferencia o homem comum do homem próspero não é um dom que caiu do céu. É um estado mental repetido, instalado tão profundamente que vira comportamento automático. Joseph Murphy explicava isso de um jeito simples. A tua vida exterior é a impressão do teu subconsciente. O teu subconsciente não discute, ele executa. Ele não julga se um pensamento é bom ou ruim. Ele só transforma em padrão aquilo que você repete com sentimento. E aqui entra o ponto que a maioria ignora. Você pode estar trabalhando muito e ainda assim estar obedecendo uma programação de escassez. Programação é isso. Frases internas, medo constante, sensação de que falta, sensação de que eu não chego lá. Você até tenta avançar, mas por dentro você continua pedindo permissão para vencer. O que eu vou te mostrar neste vídeo é como um homem começa a pensar como próspero antes de ver a prova. Não porque ele é iludido, mas porque ele entende o jogo. Primeiro você planta uma ideia no subconsciente, depois a vida reorganiza o caminho. E deixa eu deixar uma coisa muito clara. Isso aqui não é motivação, isso é método mental. É disciplina de pensamento, de emoção e de foco. Porque a mente que te enriquece é a mesma que te destrava para decidir, agir e sustentar consistência. Hoje você vai sair daqui com um mapa prático. Como definir um objetivo do jeito que o subconsciente entende, como parar de querer e começar a assumir o estado, e como transformar ideia em direção diária, sem viver no piloto automático. Respira, ajusta a tua postura e entra comigo. A maioria dos homens vive como se a vida fosse uma força que acontece sobre ele. O homem próspero vive como quem entende. A mente é uma oficina. Tudo que aparece fora, primeiro foi aceito dentro. Joseph Murphy dizia que o subconsciente é como um solo fértil. Se você planta não dá, não é para mim, tá difícil, ninguém me ajuda. Esse solo produz exatamente isso. Caminhos fechados, hesitação, sabotagem, desânimo e repetição de ciclos. E não é magia. É lógica psicológica e comportamental. Você pensa, você sente, você age, você repete, você vira. Então vamos ao primeiro ajuste. O subconsciente não responde ao desejo fraco. Ele responde ao que você assume com convicção. Tem uma diferença enorme entre eu quero prosperar e eu sou o tipo de homem que prospera. O primeiro é carência. O segundo é identidade. E identidade não é uma frase bonita. Identidade é aquilo que você pratica quando ninguém está olhando. Como você trata o próprio tempo, como você decide sob pressão, como você reage ao atraso, como você lida com a tentação de desistir. Se o teu padrão hoje é sobreviver, você vai continuar escolhendo sobrevivência, mesmo dizendo que quer abundância. Por isso, o processo começa com uma decisão interna. Eu não negocio mais com a versão pequena de mim. Não é agressividade, é direção. A partir daqui, você vai aprender a enviar comandos claros para o teu subconsciente. Comandos que não são fantasia, são ordens emocionais. Porque o subconsciente obedece à emoção, não à lógica. E a pergunta que organiza tudo é: qual estado eu preciso habitar agora para viver a realidade que eu quero depois? Muita gente erra aqui. Define o objetivo como quem escreve lista de mercado. Quero dinheiro, quero sucesso. Isso não é objetivo. Isso é ruído. Joseph Murphy insistia numa regra. O subconsciente trabalha com imagens mentais e sentimentos. Se você não consegue ver e sentir, você não consegue instalar. Então, eu vou te guiar num formato que funciona. Escolha um resultado específico. Não precisa ser perfeito, precisa ser claro. Exemplo, eu aumento minha renda para X em 8 meses. Ou eu construo uma fonte de renda estável com tal atividade.
Crie uma cena curta, como um frame de filme. Você abrindo o app do banco e vendo o número. Você pagando algo sem ansiedade. Você assinando um contrato. Você recebendo uma mensagem confirmando uma venda. Uma cena curta, nítida. Escolha o sentimento central. Não é euforia, é estado, segurança, tranquilidade, alívio, confiança, poder calmo. Agora vem o segredo. Você não vai ficar pedindo para acontecer. Você vai começar a visitar esse estado diariamente como treino, porque o subconsciente aprende por repetição, e quando você treina o estado, você muda tua postura. Postura muda decisão, decisão muda hábito, hábito muda resultado. Isso é mentalidade milionária vista pelo lado certo. Não é arrogância, é coerência interna. O homem que prospera não implora a oportunidade. Ele se prepara para reconhecer e sustentar a oportunidade. E você vai fazer isso agora com método. Aqui eu vou ser direto porque tem muita gente usando Joseph Murphy como desculpa para preguiça mental. A afirmação não é repetir "eu sou rico" enquanto você se sente quebrado por dentro. Isso vira teatro e o subconsciente percebe o teatro porque a emoção contradiz. O que funciona é afirmação curta, plamum, sentimento verdadeiro, plalum, repetição constante. E existe um jeito de fazer isso sem entrar em conflito interno. Em vez de declarar algo que a tua mente rejeita, você afirma o processo e o estado. Eu sou guiado para decisões prósperas. Eu penso com clareza e ajo com constância. Eu mereço prosperar e eu sustento prosperidade com disciplina. Minha mente aceita o sucesso como normal. Eu sou o tipo de homem que finaliza o que começa. Percebe? Isso não é fantasia. Isso é identidade e comportamento. Agora, como você aplica? Escolhe uma frase principal e repete de um jeito específico. 5 minutos de manhã, 5 minutos à noite. Com respiração calma, visualizando a cena curta que você escolheu e trazendo o sentimento de já estar em movimento. Joseph Murphy falava do estado sonolento entre vigília e sono, porque aí a mente consciente baixa a guarda. Então, se você faz isso antes de dormir, você planta mais fundo. E aqui vai uma verdade que poucos aceitam. Se você repete por 2 dias e para, você não está treinando, você está brincando. O subconsciente obedece o que é insistente. Se você quer viver prosperidade, você não pode morar mentalmente em escassez. A maioria dos homens repete o mesmo filme todo dia. Tá difícil, nada dá certo, eu sempre volto pro zero. O mundo é injusto, quem vence é porque tem sorte. Isso é um mantra de derrota disfarçado de realismo. Joseph Murphy chamaria isso de sugestão negativa, e sugestão repetida vira ordem. Ordem vira padrão. Então você vai aplicar a dieta mental do jeito adulto. Corta o hábito de reclamar em voz alta. Não porque é feio, porque você está instruindo o teu subconsciente a produzir mais do mesmo. Quando vier um pensamento de escassez, você não discute. Você substitui. Você não precisa vencer o pensamento no grito. Você só precisa trocar a direção. Exemplo, pensamento: vou fracassar. Substituição: eu faço o próximo passo certo agora. Seu vocabulário muda. Homem próspero não fala "se der". Ele fala "quando eu fizer". Ele não fala "tomara". Ele fala "eu vou executar". Isso cria um estado interno de autoridade, e a autoridade interna cria comportamento consistente. E consistência, no mundo real, é o que separa quem tenta de quem constrói. Agora eu vou te colocar num lugar que muita gente evita: ação. Joseph Murphy nunca foi contra a ação. Ele só ensinava a ordem correta, estado mental certo, ação certa. Não é agir desesperado, é agir dirigido. Então aqui vai uma regra prática. Todo dia você precisa de 3 ações mínimas alinhadas com teu objetivo. Pequenas, mas inevitáveis. Exemplos:
Estudar 30 minutos, um tema que aumenta teu valor. Enviar 5 propostas. Publicar um conteúdo. Ligar para um contato estratégico. Melhorar parte do teu produto. Organizar um processo. O homem comum espera motivação. O homem próspero opera com ritual. E ritual é o que sustenta resultado quando o emocional oscila. Se você quer que teu subconsciente aceite prosperidade como normal, você precisa dar provas diárias com comportamento. Eu sou esse cara. O subconsciente ama prova, e prova é repetição. Quer um choque de realidade? Você nunca vai ser maior do que as vozes que você permite te cercar. Joseph Murphy falava de sugestões externas, conversas, mídia, pessoas pessimistas, medo coletivo. Tudo isso entra como comando no subconsciente. Então você precisa escolher o ambiente como um homem que leva a própria vida a sério. Quem te inspira a agir? Quem reforça a tua versão fraca? Quem normaliza fracasso como destino? E aqui não é sobre abandonar todo mundo, é sobre blindar a mente. Prática simples. Reduz consumo de conteúdo que te deixa ansioso. Aumenta consumo que te direciona. E escolhe convívio com gente que fala de solução, não de derrota. E se você puder montar um pequeno círculo de responsabilidade, um grupo onde você presta contas, melhor ainda. Não por modinha de networking, mas porque repetição social cria padrão. Você vira aquilo que é normal no teu grupo. Tem gente que começa bem e para no primeiro atrito, e depois chama isso de não era para mim. Não, era só falta de persistência instalada. Joseph Murphy explicaria assim: quando uma ideia ainda não está totalmente aceita pelo subconsciente, o mundo externo parece resistir. E é aí que o homem fraco volta para o velho padrão. O homem próspero entende: resistência é parte do ajuste. Persistência não é teimosia burra, é constância inteligente. Faz, mede, ajusta, repete. Faz, mede, ajusta, repete. E aqui vai o ponto. Você não precisa se sentir confiante todo dia. Você precisa ser disciplinado todo dia. O subconsciente aceita aquilo que você pratica, não aquilo que você promete. Então, você vai decidir agora: eu não vou avaliar meu futuro pelo meu humor de hoje. Eu vou avaliar pelo meu compromisso. E compromisso é o que produz estabilidade financeira. Agora eu quero que você entenda a síntese do jeito mais limpo possível. O subconsciente cria tua realidade. Ele obedece repetição com sentimento. Você instala prosperidade como identidade. Você prova com ações diárias. Você protege a mente de sugestões negativas. Você persiste até virar automático. Essa é a mentalidade milionária que Joseph Murphy ensinaria sem enfeite. O homem muda por dentro e a vida reorganiza por fora. Então, a partir de hoje, você vai escolher um comando único, uma frase única, e vai praticar por 21 dias sem negociar com a tua versão antiga. Aqui vai uma afirmação final, para você usar como âncora, se quiser. Eu sou guiado para prosperar. Eu penso com clareza, ajo com disciplina e recebo com naturalidade. Diz isso com calma, não como pedido, como decisão. E agora, fecha com o que importa. Termina este vídeo e executa a primeira ação mínima do teu plano hoje. Porque o subconsciente acredita quando você age. Você não precisa provar nada para ninguém. Você só precisa ser coerente com o homem que você decidiu ser.